A Selic caiu. E antes de você ficar na dúvida, tá, mas o que isso significa? Você precisa assistir esse vídeo porque eu vou realmente falar para você onde você deve investir agora que a queda da Selic começou a acontecer. Se você não tem ideia do que significa essa tal de taxa Selic, para ficar bem claro para você entender, a taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros do Brasil. Todo país possui uma taxa básica de juros, onde toda a parte aí de crédito, financiamentos, empréstimos é baseada através dessa taxa de juros. No caso do Brasil, essa taxa básica de juros é a taxa Selic. Então, quanto maior for a taxa Selic, mais caro fica para que você pegue um empréstimo, pague um financiamento, ou seja, o dinheiro custa mais. Mas por que existe essa tal da taxa Selic? E a grande verdade é que a taxa Selic nada mais é do que uma ferramenta de controle da inflação. A inflação, provavelmente você já deve saber que é o aumento dos preços. Então, quanto mais os preços sobem, como uma alternativa de conter, de frear a inflação, o governo aumenta essa taxa Selic. Só que o contrário pode acontecer também, que é o que está acontecendo agora nos últimos meses. Com a inflação diminuindo, não tem sentido a taxa Selic ficar tão alta. E o que vai acontecer? O governo vai diminuindo essa taxa Selic até um nível de controle onde fica bem balanceado entre inflação e taxa Selic. Esse é o meio termo ideal que o governo quer encontrar. Afinal de contas, o governo precisa controlar a economia de um país. Ele não pode deixar as coisas tão barato ao ponto de que as pessoas consumem muito e nem tão caro ao ponto de que as pessoas não tenham dinheiro suficiente para consumir. É preciso haver um meio termo e é isso que é feito entre inflação e taxa Selic. Eu sou o Marcel Hortolânza e aqui eu vou falar para você agora 3 investimentos que são as melhores opções para você investir agora, que está no começo da redução das taxas de juros. A grande verdade é o quê? Fazia muito tempo, muitos anos que nós não havíamos uma redução na taxa de juros. Pelo contrário, essa taxa só aumentou. Essa taxa saiu do nível de 2% e chegou até um nível de 13,75%, o que é muito alto. Isso fez com que as coisas aumentarem muito de preço devido à inflação, principalmente no momento de pandemia, e também fez com que as pessoas tivessem dificuldade de conseguir crédito, conseguir dinheiro e viver bem economicamente, porque as coisas subiram muito e era difícil basicamente você ter dinheiro na praça, porque as taxas de juros estavam altas, os produtos estavam muito caros, e aí a população sentiu bastante nos últimos anos e meses, vamos dizer assim. Só que agora provavelmente o jogo mudou, e agora no mês de agosto nós tivemos a primeira redução da taxa Selic dos últimos anos. E a primeira redução já pegou o pessoal de surpresa. Muitas pessoas estavam esperando uma redução de 0,25% e reduziram já em 0,50%, de 13,75% para 13,25%. Só que o melhor é que o próprio Banco Central já falou, vai ter mais redução. Afinal de contas, a inflação acumulada está baixa. E a diferença entre inflação e taxa Selic não pode ficar tão alta assim, pois isso atrapalha economicamente o país. E é exatamente por isso que você precisa ficar atento para saber onde você investe então. Porque sempre quando nós temos uma diferença de taxa Selic, seja subindo ou seja diminuindo, os investimentos sentem muito. E é isso que eu vou falar aqui agora para você. Nos investimentos nós temos o que nós chamamos de ciclos econômicos, que é o quê? Nós temos momentos de alta e nós temos momentos de baixa. Normalmente quando uma taxa de juros, que seria a taxa Selic, sobe, nós temos uma melhora nos investimentos de renda fixa e uma piora nos investimentos de renda variável. Ou seja, investimentos atrelados a bancos, CDBs, Tesouro Selic e tudo mais melhoram. Por quê? Porque a taxa de juros deles vão subir. Porém, investimentos atrelados à Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários vão cair. Por quê? Porque as pessoas acabam controlando o risco e pensam assim, por que eu vou deixar o meu dinheiro no risco da Bolsa de Valores, sendo que a renda fixa vai render mais? E quando a pessoa tem um pensamento de curto prazo, é isso que acontece. Então muitos bancos, muitos fundos de investimento, muitas pessoas com foco de curto prazo acabam tendo esse pensamento. E é por isso que a Bolsa de Valores acaba ficando barata. E foi o que aconteceu nos últimos anos.
Então, basicamente, com a alta taxa de juros que nós tivemos acumulada, a Bolsa de Valores nos últimos anos realmente sofreu, pois os resultados das empresas foram prejudicados devido às altas taxas de juros. Só que agora nós temos um inverso que pode mudar e se você ficar atento, você pode ganhar muito dinheiro. Quando nós falamos de taxa de juros, nós temos que saber que nós estamos falando, propriamente dito também, do controle da inflação. Então, o primeiro investimento que eu vou falar para você aqui, que é muito interessante você ficar de olho, é o Tesouro IPCA. Por que o Tesouro IPCA? O Tesouro IPCA ele é um título público de renda fixa, porém ele paga para você o valor da inflação acumulada no período, mais uma taxa pré-fixada. E é aí que você consegue ganhar um dinheiro a mais, uma rentabilidade a mais, quando a taxa de juros começa a cair, que é o cenário que nós estamos vivendo agora. Nesses títulos do Tesouro Direto, nós temos o que nós chamamos de marcação a mercado. O que significa, grosso modo, marcação a mercado para você que não tem noção nenhuma sobre isso? A marcação a mercado nada mais é do que você travar um valor hoje de um valor que ele pode chegar no futuro. Ou seja, vamos imaginar que você comprou um Tesouro IPCA hoje, que está com a taxa de juros de 13,25%. Porém, daqui a alguns meses, essa taxa de juros diminuiu para 11%. Você concorda comigo que esse seu título do Tesouro IPCA, que você comprou com 13,25%, vai ter um valor, vai ter um custo maior do que o de 11%? Por quê? Porque o seu está com a promessa de render mais. E no Tesouro IPCA você consegue vender esse título a qualquer momento, ou seja, resgatar o seu dinheiro. Então, se você basicamente comprar um Tesouro IPCA hoje e a taxa de juros diminuir nos próximos meses, esse seu título vai estar muito mais valorizado. E aí você consegue uma rentabilidade maior devido à marcação ao mercado, porque lá, quando a taxa de juros estiver mais baixa, as pessoas vão aceitar pagar um prêmio maior pelo seu título. Por quê? Por que eu vou comprar um título de 11% de rentabilidade, sendo que eu tenho uma pessoa ali que está me vendendo dele por 13% de rentabilidade? E aí você ganha na marcação ao mercado. Então a primeira opção para você ficar atento é estude opções de Tesouro IPCA com data de vencimento aí no médio e longo prazo, porque vai sim ter uma valorização maior devido à marcação ao mercado. A segunda opção que nós temos são os fundos imobiliários. E os fundos imobiliários, sim, já é comprovado que sempre que nós temos redução de taxa Selic, os fundos imobiliários valorizam muito. Afinal de contas, a própria rentabilidade dos fundos imobiliários estão atreladas com as taxas de juros futuros. E com as taxas de juros futuros diminuindo, é mais interessante investir em fundos imobiliários devido aos pagamentos de aluguéis, devido aos pagamentos dos dividendos. Então, eles acabam se tornando investimentos muito mais interessantes. Primeiro, por conta da liquidez e segundo, pelo potencial de gerar essa rentabilidade através dos dividendos. Então, os fundos imobiliários, sempre quando nós temos um movimento de queda de taxa de juros, os fundos imobiliários tendem a valorizar muito. E essa seja um dos melhores momentos que você tem para começar a investir em fundos imobiliários. E a terceira opção que nós temos são as ações. Ou seja, você investir em ações de empresas com potencial de crescimento é o melhor momento agora. Eu não estou falando de talvez aquelas empresas grandes, boas pagadoras de dividendos, mas sim empresas com potencial de valorização. Então você pegar empresas que talvez elas pagam menos dividendos, porém elas estão em um setor com potencial de crescimento. Isso tem muito potencial para que elas possam crescer e se valorizar muito mais devido à redução da taxa de juros. É o que eu falei no começo. Quando a taxa de juros sobe, as pessoas acabam tirando o dinheiro delas da bolsa e investindo em renda fixa. Quando a taxa de juros desce, o movimento acaba sendo o contrário. As pessoas acabam tirando o dinheiro da renda fixa e aplicando na bolsa. Então sempre você deve investir analisando um cenário futuro. Qual é o cenário futuro que nós temos agora? O cenário futuro é um cenário futuro de redução de taxa de juros. O próprio Banco Central já falou que vai reduzir mais. Então, se vai reduzir mais, as pessoas já estão vendo que renda variável, ações, fundos imobiliários, Tesouro IPCA
vai se valorizar. E o movimento não vai acontecer quando a taxa de juros chegar a 10, a 7, a 5. O movimento vai acontecer agora, no momento que ela está reduzindo. Se você esperar o momento onde ela tiver terminado de reduzir para você fazer os investimentos nesses investimentos que eu falei, você vai perder o ponto ótimo de aplicação e você vai acabar comprando fundo imobiliário, ações e o tesouro no momento errado. E aí é bem provável que nós já vamos entrar em uma nova onda de novo ciclo, que vai chegar um momento que a taxa de juros vai reduzir até um ponto que ela ficar próxima à inflação e ela pode voltar a subir novamente. E ela voltando a subir novamente, iniciando um novo ciclo econômico, pode acontecer o contrário. A renda fixa voltar a se valorizar e a renda variável voltar a cair. Então, se esse vídeo te ajudou, quis fazer um vídeo bem direto para você, já deixa o seu like aqui embaixo, já comenta aqui nos comentários qual dessas opções você vai investir a partir de agora. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Abraço do Careca. Valeu!